Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, nós temos mais de 100 mil inscritos e você que está nos assistindo e que ainda não se inscreveu, eu te convido a ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. E te convido também para seguir o Sempre um Papo nas redes sociais, @Sempre um Papo, porque é lá que você fica sabendo também de todas as novidades aqui do projeto. Hoje a gente tem a alegria de receber a Maria Esther Maciel, que é escritora, é daqui de Minas Gerais também. Bem-vinda, Maria Esther. Obrigada. Antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, nós vamos falar a respeito do livro Animalidades, Zooliteratura e os Limites do Humano. Eu quero apresentar um pouquinho aqui a Maria Esther Maciel, que nasceu em Patos de Minas, Minas Gerais, em 1963. Ela é escritora, pesquisadora e professora titular de literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, é doutora em literatura comparada pela mesma instituição, realizou pós-doutorado em literatura e cinema pela Universidade de Londres e em literatura comparada pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora colaboradora da pós-graduação em História e Teoria Literária na Universidade Estadual de Campinas. É ensaísta, poeta, ficcionista. Publicou, entre outros títulos, O Livro dos Nomes, pela Companhia das Letras, em 2008, Literatura e Animalidade, pela Civilização Brasileira, em 2016, Longe Aqui, Poesia Incompleta, 98 e 2019, pela Quixote mais Dole Editoras Associadas, e Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, pela Todavia, em 2021. Foi finalista de importantes prêmios literários, como Jabuti, São Paulo de Literatura, Portugal Telecom de Literatura e Oceanos. Com o Livro dos Nomes, recebeu menção especial no Prêmio Casa delas Américas de 2009 e é membro da Academia Mineira de Letras também. Não é isso, Maria Esther Maciel? Isso, Jo. É um currículo lindo, uma obra maravilhosa também que você tem. Nos honra muito ter você aqui para contar um pouquinho do seu trabalho. E aí, antes da gente entrar aqui na sua trajetória e até no livro que a gente vai falar hoje, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, eh, como que você começou a se interessar por literatura, você lia muito na infância, se você foi instigada, e aí, já que a gente está falando de animais também, né? Já começar falando dos seus primeiros contatos com os animais, que eu acho que tem tudo a ver também, né? Pelo seu interesse em escrever sobre essa temática, né, Marista? Josiane, muito obrigada pelo convite, né, para participar de Sempre um Papo, esse programa maravilhoso que tem trazido a literatura, né, para o cenário contemporâneo de uma forma muito intensa, muito criativa. As minhas saudações a todas e a todos que nos acompanham aqui hoje, né, e digo que é um prazer falar sobre esse tema, a literatura e animais. E em resposta à sua primeira pergunta, né, ou a sua primeira provocação, eu diria que a, a minha relação com a literatura começou muito cedo, quando eu ainda era uma criança, é, iniciando, né, os meus estudos no jardim da infância. Jardim da infância, e depois pré-primário, né? Eram esses termos utilizados naquele tempo. E foi em sala de aula, né, graças a uma professora
que leu um poema da Cecília Meirelles, O Toque-Toque dos Tamanquinhos, né, que eu fiquei fascinada pela poesia, né, pela literatura. Depois vieram outras histórias, né, vieram outros registros literários, isso tudo ao longo da minha infância, né? E eu cada vez mais motivada a escrever, e comecei a escrever muito cedo. É, assim, nos meus primeiros anos, né, depois de alfabetizada, eu já comecei a compor alguns poemas, algumas histórias. E houve um episódio muito interessante assim, né, na minha vida, que foi o meu contato, né, com os vidrinhos de remédio vazios que minha mãe deixava espalhados pela casa. Eu resolvi reunir e montar uma turminha de escola, como se fossem alunos, né, e fossem os meus ouvintes, e comecei a criar histórias e contar para eles, né? Assim como eu fazia com as frutas, com as mangas, as goiabas, no quintal da minha casa. Eu subia nas árvores e ficava lá inventando histórias, né? Então, a literatura me tocou, né, muito, muito cedo, desde muito cedo. E concomitantemente, né, a esse meu início literário, eu passei a cultivar um amor, né, muito grande pelos animais, porque eu convivi muito com os animais rurais e domésticos na minha infância em Patos de Minas, né? Eu frequentava o mundo rural. Eu ia com meu pai para a roça, não é? Eu ficava entre uh, as vacas, os cavalos, os porcos. Tive um porco de estimação, o Zeca, que foi uma das criaturas mais adoráveis, né, que eu conheci, mais inteligentes. Eu vi que você contou que o desse porquinho Extremamente era extremamente afetuoso. inteligente, a gente nem imagina, né? Mas os porcos são muito inteligentes. Eles têm uma inteligência equiparável à dos cães, né? E têm uma capacidade afetiva também muito intensa. E lá em Patos, convivi com um monte de outros bichos, né? Com cachorros, gatos, coelhinhos. E, e isso, né, foi fundamental mesmo para que surgisse essa esse meu fascínio, né, pelo Esse reino afeto também, dos né? Que a gente, quando animais. convive com os animais, se apaixona, né? Exatamente, um exercício de afeto mesmo por eles, né, desde muito cedo. E, claro, esse amor continuou, né, depois convivi com outros bichos, com menos intensidade do que, né, no interior de Minas, mas convivi com alguns cães, com alguns gatos, mas, sobretudo, com os cachorros, né? Assim, a minha relação com os cães sempre foi muito intensa. Para não falar de alguns aqui, atualmente, né? Por exemplo, durante a pandemia, existe um terraço aqui, né? E com jardim, aí a quantidade de bem-te-vis, de pombos, de insetos, né? Todos eles, de alguma forma, me fizeram companhia durante os tempos de isolamento. Então, essa é a minha experiência, né, com a literatura e os animais. Depois, ao entrar na Faculdade de Letras, eu optei por seguir os estudos de literatura, acabei por me transformar em professora após fazer a minha pós-graduação, e, mas eu só comecei, de fato, né, a me dedicar a esses estudos sobre animais na literatura em 2008, 2007, 2008. Até então, Uhum, estava mais no plano das memórias uhum. afetivas. E o que
fez você, te deu esse estalo, assim, né, culminou esse desejo de fazer essa pesquisa? E também antes, eu quero te pedir para a gente, para você explicar um pouco o termo, né, de zooliteratura, como que surgiu, a partir de quando, né, ali você fala um pouco no livro ali, né, no início você fala a respeito de Charles Darwin, como que ressignifica, né, esse animal por meio da literatura. É, pois é, Jo, essa pesquisa surgiu como consequência de uma outra que eu desenvolvi sobre a presença de listas, verbetes na literatura e nas artes, ou seja, a imaginação taxonômica, as classificações, né? E com isso eu comecei a entrar nesse campo das enciclopédias antigas, as enciclopédias da natureza, e encontrar assim, uma série de elementos interessantíssimos sobre o mundo zoológico, sobre o mundo da botânica, e logo depois entrei também nas coleções de animais da Idade Média, né, conhecidas como bestiários. E então essa ideia das coleções, das listas, dos verbetes, das séries, quer dizer, tudo isso propiciou a minha entrada nesse mundo, porque ao estudar essas coleções de animais da Idade Média, do Renascimento, dos viajantes europeus que vieram, né, para chamado Novo Mundo, né, e descobriram uma fauna, né, que para eles era fantástica, e descreveram, né, os bichos de maneira muito criativa, assim, insólitas até. E então isso me motivou a transformar, né, essa pesquisa, né, das classificações em uma pesquisa sobre as coleções de animais. E das coleções de animais, na literatura contemporânea, eu peguei vários autores que criaram séries, né, de poemas, de contos, né, de narrativas híbridas sobre animais, né, eu acabei por entrar também nessa esfera mais ética, né, mais ecológica, de ficar mais atenta também às relações entre os animais e os humanos e as nossas, claro, e as nossas relações com eles. E isso foi que me conduziu a esse termo de zooliteratura, porque o termo bestiário, que até hoje é utilizado, né, está muito circunscrito às séries, às coleções de bichos, né, de um determinado autor, de uma determinada época, sempre com também uma dimensão mais simbólica, mais alegórica, metafórica. Então, é, quando eu comecei a pesquisar os animais, né, como personagens, como motivos poéticos, de forma mais esparsa, né, na literatura, falei, não, a palavra bestiário não cabe, porque está muito associada também à ideia de besta, né, à ideia de monstro, carrega uma carga moral, religiosa, assim, da Idade Média, né? Quer dizer, na Idade Média tem essa configuração também, né? Eu não queria entrar só nessa esfera dos híbridos, dos monstros, né? Ou dos animais que servem simplesmente como metáforas e símbolos de alguma coisa que os ultrapassa. E então eu optei pelo termo zooliteratura, né?
A zooliteratura é mais ampla, exatamente porque permite é, é, que pensemos num universo em que as relações entre humanos e não humanos também se mostram. E os animais aparecem também como animais, e não apenas como símbolos de outras coisas, né? Como provedores de sentenças morais para a vida humana. Então, a zooliteratura é esse campo de estudos, né? Que está, inclusive, em interação com outros campos, como a ecologia, a etologia, que é o estudo do comportamento animal, né, da zoologia, até mesmo da psicologia, né, da antropologia. É um campo realmente mais, vamos dizer, multidisciplinar, esse da zooliteratura. Da zooliteratura. E aí a gente entrando aqui um pouco no livro, imagina assim, desde 2008 já vem essa pesquisa, já foi dividido em outros livros, para fazer esse recorte para o livro que a gente está apresentando hoje, o Animalidades, Zooliteratura e os Limites do Humano, você dividiu o livro em duas partes, né? Então, quero que você conte um pouquinho, né, fazer uma sinopse aqui do livro e falar um pouco dessas duas partes que ele está dividido. Como que foi essa sua divisão no livro? E a gente entra daqui a pouco um pouquinho, falando um pouquinho de cada parte, a gente entra na zoopoética também, né? Sim. Primeiro, eu fiz uma introdução, né, assim, mais estendida. Quer dizer, na verdade, o prólogo é um ensaio, né, sobre as diferentes configurações da própria palavra animal ao longo dos tempos, né, nos dicionários, nas enciclopédias, nos livros de zoologia, e como esses sentidos para a palavra animal acabaram por interferir, né, na própria concepção, né, do animal na literatura, né, no mundo em geral, quer dizer, no âmbito das nossas relações, né, quer dizer, muitos desses sentidos são pejorativos, são preconceituosos, dividem, né, estabelece uma cisão entre o humano e o animal, coloca o animal assim na último degrau da hierarquia dos viventes. E eu achei importante passar, né, por fazer esse panorama e mostrar as diferentes concepções de animal e de animalidade, de humano e humanidade, né, ao longo dos séculos, até chegar no final do século XIX e identificar, né, a teoria darwiniana, né, quer dizer, as ideias de Darwin, como um ponto de inflexão para a abordagem dos animais, não mais como separados totalmente dos humanos, né, como seres irracionais, como seres ou como meros mecanismos, né, como Descartes os considerou, para mostrar que os próprios humanos, né, têm nos não humanos as suas próprias origens, ou seja, as origens animais do humano e, consequentemente, a dimensão animal do humano. Então, foi isso que ele nos ensinou. E eu creio que, a partir desse momento, né, uma outra visão dos animais passou a ser considerada, inclusive no âmbito da literatura, né? Machado de Assis, por exemplo, no Brasil, foi pioneiro
na abordagem, né, dos animais na literatura sob esse prisma, inclusive com críticas muito contundentes à arrogância humana no trato dos animais, na exploração dos animais, né, na inferiorização dos animais. Ele lida com isso em várias crônicas, em vários contos e até mesmo em romances, né? Quando ele no Quincas Borba, quando ele elege como protagonista, né, um cão na sua intrínseca relação com o Quincas Borba humano, né, e os demais humanos da história. Então, acho que o Machado realmente preparou o terreno, né, para que outros escritores brasileiros do século XX e posteriormente passassem a ter uma nova relação literária com os bichos. Uhum. E aí você cita também Ulisses, né? O Argos, o cão de Odisseia, né? Que é o cão do Ulisses. Eu queria te pedir para falar um pouquinho desse também, que é anterior, né, ao Machado. Pois quando eu falo do cão Argos, eu inicio, né, uma reflexão sobre a presença dos cães na literatura. Porque você me pediu que falasse das partes, eu falei da introdução. Você falou da introdução e a gente vai partir para a parte 1, que eu acho que dedica mais aos cães, né? No segundo capítulo, eu trato das subjetividades animais, né, dos eus não humanos na literatura, como eles aparecem como narradores de romances, né, de contos, como eus poéticos, sujeitos poéticos, né, em inúmeros poemas, como personagens assim muito presentes na vida, né, de outros personagens das narrativas e tal. Então, é uma reflexão mais sobre essa questão da subjetividade, né? E aí, nesse ponto, eu trago os cães e remonto a história dos cães, né, literários, exatamente, a antiguidade clássica com Homero e o seu cão, e o cão Argos do Ulisses, né? do Odisseu. Está lá no livro Odisseia, e é realmente um personagem fundamental, né, para toda essa vertente canina, né, ou para todo esse canil literário que foi formado ao longo dos tempos na literatura brasileira. Né? Há também os estrangeiros, né, mas nós estamos focando mais os brasileiros, né, aqui. Mas o Ulisses, né, o Argos, né, do Ulisses, nossa, teve uma importância muito grande para vários escritores, né, para vários escritores posteriores de vários cantos do mundo. Inclusive, existe um escritor jornalista francês, né, o Roger Grenier, que escreveu um livro falando sobre cães, né, na literatura, nas artes, na história, na vida de grandes figuras né, do Ocidente, e ele fala muito também do Argos, mesmo porque o cachorro dele, né, desse escritor, se chamava Ulisses, né? E morreu, e ele também fez uma homenagem ao seu cão. Então, o Argos parece que sempre volta, né? Sempre volta, porque é incrível, é um cachorro que está ali, né, que está lá na antiguidade clássica, que já se afigura como um sujeito. A memória do Argos é impressionante, né? E Darwin tratou muito bem, né, da memória dos cães, da inteligência dos cães, dos sentimentos dos cães e de outros animais também.
Aqui na parte um também, que é uma das partes mais emocionantes do livro, né, que eu achei também, você também me fala, você traz a sua experiência também quando você cita quando morre um cão. Eu quero te pedir para falar dessa parte do livro. Você fala do exercício dos afetos, as mortes caninas, o matar por compaixão, e você traz a sua experiência, né? E também no contexto literário também. Pois é, Jo, esse capítulo foi escrito logo após a morte da minha cachorra querida, Lalinha. Né? E eu fiquei realmente muito atravessada, né, por essa experiência e resolvi pesquisar sobre mortes caninas na literatura e as relações dos humanos, né, com essa experiência. Foi quando surgiu esse capítulo, que eu até apresentei num colóquio fora do Brasil. Depois o texto foi publicado numa revista, e foi nele que eu exercitei mais essa, vamos dizer, essa experiência da perda, né, do luto. Aliás, foi um exercício de luto, a escrita desse texto. Né? E por isso que eu dediquei o capítulo à Lalinha. E são tantos os cães, né, que aparecem na literatura e são descritos após, né, as suas mortes, como, por exemplo, a baleia de Vidas Secas, né, que é a personagem canina brasileira, sim, mais canônica, um canino canônico. Né? Sim. Não tem ninguém que não se emociona Não, não. E com a passagem da a morte a cena da morte da baleia é impressionante, né? É única, né, na literatura brasileira, assim, e me impressionou demais. Então eu me detive nessa cena, me detive na cena da cachorrinha Karenin, no livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, né, que no caso foi sacrificada, também foi sacrificada pelo fato de estar com uma doença terminal, né, e muito sofrimento. Então, tudo isso. Depois eu vi um documentário da Laurie Anderson, né, que é também sobre essa cachorra dela que falece. dela que morreu, também idosa, um cachorro com quem ela conviveu muito tempo, inclusive que aprendeu a tocar piano. A cachorrinha ia para o piano. Sabe? No documentário aparece essa cena. Ou seja, então foi isso, né? Peguei também. A sua pesquisa também com cinema, né? Você fez uma pesquisa também dos animais, sobretudo os cachorros, no cinema. Você que tem essa especialidade também, né, em literatura e cinema. Sim, eu percorri alguns filmes, mas eu não me detive muito no cinema. Né? Foi só mesmo para estabelecer essas relações. E, quer dizer, peguei o documentário da Laurie Anderson, o Vidas Secas do Nelson Pereira dos Santos, o filme que foi a adaptação da Insustentável Leveza do Ser, alguma coisa também, algumas cenas, né, de outros cineastas franceses, né, até Godard abordou a figura do cão, né, num dos seus últimos filmes. Daria até um capítulo inteiro, né, os cães no cinema. No cinema. Eu só tangenciei
né, e não cheguei a fazer um estudo mais aprofundado, né, do cinema. E ainda dentro desse capítulo, né, não desse capítulo, mas ainda dentro dessa parte do livro sobre as subjetividades, eu enfoco os cães, né, de Clarice e de Machado de Assis, entro no que eu chamo de zoobiografia, né, com alguns cães que figuram, que têm as suas vidas narradas, como o cão da Virginia Woolf, né, que é o Flush, e o cão do romance Timbuktu, do Paul Auster. Né? O Auster, nesse caso, conta a vida de um vira-lata. A Virginia Woolf, a vida de um Cocker Spaniel inglês. E é muito curioso porque a Lalinha era uma mistura, né, de Cocker Spaniel Um vira-lata. com vira-lata. Então, assim, e essas minhas escolhas não foram em decorrência disso. Eu só percebi isso depois, ou seja, é o inconsciente que atravessa mesmo, né? Que vai atraindo. E aí a gente, dentro dos cães também, eu queria, aí já é tá na parte 2, mas eu quero te pedir para falar um pouco sobre essa zoopoética, principalmente com os cães, esse carinho da Hilda Hilst também pelos cães, né? Ela que teve mais de 100 na casa dela, né? E é curioso demais. Gente, esse livro, vou mostrar a capa aqui, ele é uma delícia de ler. São histórias assim que a gente vai conhecendo um pouco da vida também desses autores, né, que a gente tanto admira e quem gosta de animais também, que vai sentindo esse carinho que eles têm pelos bichos e traz eles assim para a literatura de forma afetiva, na maioria das vezes. Conseguiu, Nina, mostrar? É que mostra de novo? Então, eu quero te pedir para falar a respeito da Hilda Hilst com os animais, né, inicialmente, né, pelos cães, e também dos pássaros, dos peixes, toda essa poética animal que ela traz. Sim. A Hilda, além de ter convivido muito de perto com mais de 100 cachorros que ela adotou e levou, né, na chácara Casa do Sol, ela levou também muitos animais para a sua poesia, né, para a sua prosa, e, e por uma via assim, muito inventiva, né, muito inesperada, que ela não leva assim como para descrever o bicho, né, ou para falar dele. Não, os bichos entram na poesia da Hilda Hilst, na obra dela, né, como na condição não humana, mas também eles estão ali como formas de ensinamento para os humanos, ultrapassar as fronteiras, sabe? No encontro do humano com a animalidade, geralmente ela trata muito disso, né? A mulher, a figura da mulher, né? E do animal, e como essa mulher atravessa as fronteiras, encontra a sua própria animalidade, e nesse encontro com a sua animalidade, ela ainda ultrapassa essa esfera rumo ao sagrado, ao divino, da experiência mística. Então, a Hilda embaralha esses limites. Eu falo, ela embaralha os limites entre o aquém e o além do humano, né? Como via de acesso ao sagrado, à divindade. E é realmente uma poesia, né, muito
instigante, muito fascinante. E nesse capítulo eu aproximo de Clarice Lispector, né? Que também teve essa relação com os animais, claro, de uma forma muito diferente da Hilda, mas explorou essa animalidade do humano, né? Sobretudo a partir do encontro, né, de olhares, a troca de olhares entre a mulher e o animal. No caso da Clarice, você tem a figura do búfalo, né, da mulher que vai ao zoológico, e na troca de olhares com o búfalo, né, ela se reinventa, né? Tem a barata, né? A Paixão Segundo de H, que é incrível que é também, né? incrível e que passa também pelo olhar, né? Quer dizer, há uma coisa de encarar, a mulher encarar o inseto, há uma interação ali entre a mulher e a barata, e ao mesmo tempo uma relação visceral, né, da personagem, a GH, com essa barata. E nesse processo ela também chega a essa esfera mística, né? Assim, é algo que leva ao além do humano. É muito interessante assim, esse jogo entre as duas, né? Muito. É, e aí vão entrar também na poética do Drummond, né? Ele busca nas raízes dele também ali do interior, né? Da zona rural e traz o boi, né? Principalmente ali para a poesia. E depois a gente fica sabendo que Drummond também, eu fiquei sabendo por meio do seu livro, né? Que vira um defensor dos animais, né? Funda até um jornal pela causa animal. Exatamente, É exatamente. incrível. Eu quero que você Porque a gente falar. essa face drummondiana, né, assim, de um militante pela causa Um animal. militante, imagina. Então aí eu quero te pedir para falar um pouco dos animais na obra do Drummond também, que você traz aqui no livro, mas a gente adiantar um pouquinho. Esse é um capítulo inteiro, né, sobre o Drummond em relação com os animais e com a natureza, com a ecologia, né? Ele, assim, naquela época, ele já tinha essa percepção que hoje, né, no século XXI, está em evidência, tá? E, quer dizer, atento à extinção de várias espécies, ao desaparecimento, né, dos animais rurais, né, é, de várias aves, e da necessidade de cultivarmos, né, uma relação de respeito por eles, né, de consideração e de empatia. O Drummond fala muito, né, ele não usa o termo empatia, mas percebe-se muito esse chamado dele para uma relação empática com os animais, né, de se colocar na pele desses outros, né, para entender como eles sofrem, como eles sentem, como eles pensam, como eles veem o mundo. E há muitos poemas de Drummond que tratam disso. E há muitos animais rurais, né? Eu acho que o Drummond é um dos meus mestres. E e a relação dele com o mundo rural, né, me toca demais, pelo fato de eu ter tido também essa experiência. E a maneira como ele fala, né, do boi, ele fala, em geral, da vida no campo, né, da vastidão do campo, e trata, né, das relações humanas com os não humanos. Tudo isso assim, me, me atravessa, né, e me levou a enfocar essa questão no livro. Esse texto também foi
primeiramente, uma palestra, eu até apresentei na Academia Mineira de Letras essa abordagem do Drummond como animalista, né? E, e esse lado dele como ativista, né? De ter criado junto um jornalzinho com a Lia, agora fugiu o sobrenome dela. E a gente falando de Drummond e desse ativismo dele, eu quero te pedir para falar assim, até da importância mesmo, né? Do escritor se colocar nesse lugar. Pois é, que uma coisa é o escritor levar para a literatura, né? É um outro registro, são outras formas de lidar com esse mundo, né? Que não necessariamente reflete a vida civil, biográfica dele como militante, como isso, como aquilo, né? Então, uma coisa, a literatura, é claro, ele levou a literatura porque ele amava os animais, ele tinha esse respeito por eles, ele tinha esse fascínio, e é claro que isso motivou essa entrada, né, zoopoética na vida dele. Por outro lado, tem o lado Drummond, civil, né, como pessoa, e nesse sentido é que ele exerceu essa militância, que a poesia dele não tem militância, não tem necessariamente, né, esse viés. É bom e ótimo que não tenha, né, porque ele inventou maneiras muito inventivas mesmo, muito impactantes, né, para lidar com essas questões. Mas teve a sua vida, né, essa atividade que eu acho importante. E, nesse sentido, ele ensina muito para as pessoas, né? Eu acho que ensinar esse respeito, essa recusa das práticas de violência contra os bichos, né? E esse exercício de compaixão, eu acho que, sobretudo isso, né, de nos levar a esse exercício de compaixão. Sim. A gente falando da Clarice, eu lembrei da Anélida Pion, né? Que as duas eram tão amigas, e a Anélida também bem ligada, né? Aos cães, né? As cachorrinhas dela, que ela sempre fazia o gravetinho, sempre contando ali nas crônicas e até no Sempre um Papo mesmo, ela já contou várias histórias. Qual uma lembrança mesmo da Nélida, que foi uma parceira nossa aqui, uma escritora muito querida nacionalmente também, internacional, né? Claro. Eu quero te pedir para falar também agora dessa capa linda, desse projeto gráfico, na verdade, né? Não só da capa, mas também tem outras ilustrações aqui dentro do livro que eu vou mostrar aqui para a Nina, enquanto você fala. Esse trabalho foi uma iniciativa da editora. A editora Instante, que é nova, tem feito um trabalho de extremo cuidado, né, no campo editorial. E ao produzir o livro, né, produzirem um livro, os editores optaram por ilustrá-lo. E essas ilustrações vieram dessas enciclopédias antigas, né, de livros de zoologia. A artista fez uma pesquisa, né, e trouxe isso junto com ossos humanos, né? Sobreposição das figuras, né, de animais com ossos humanos. Exatamente. No final do livro, há um texto sobre a concepção da capa, né, em que são explicadas essas opções aí, né, essas escolhas.
Uhum. Agora que o nosso tempo está acabando aqui, eu quero te pedir para falar, né, do acrescentar o que você achar, né, importante das pessoas saberem antes de ler o livro. Agora que todo mundo já vai comprar depois de assistir o programa Sempre um Papo, e também falar dos próximos passos, né? Após esse aqui, eu acredito que tenha ficado muita pesquisa ainda que não deu para entrar nesse livro, né, Marisa? Nossa, é uma pesquisa inesgotável. Cada dia eu descubro mais possibilidades de abordagem. Quer dizer, o livro também traz um pouco sobre os ursos, né, da japonesa, a escritora japonesa Yoko Tawada, né, que escreveu um belíssimo livro chamado Memórias de um Urso Polar. Então, há uma parte dedicada a ela. Há uma parte também voltada para as poéticas da natureza, né, para a literatura brasileira contemporânea. E como vários escritores de hoje têm buscado referências nas culturas indígenas, né, no contato direto, né, com a, a natureza tomada no seu sentido mais amplo, né? Não apenas voltada para animais, mas também para as plantas, para todos os reinos, né? E como eles têm levado isso para a sua literatura. E esse último capítulo, de alguma forma, já prefigura o que eu pretendo desenvolver, tá? A partir de agora, nesse campo da pesquisa, que é o estudo das figurações, né, dos animais nas literaturas indígenas, né, e nas literaturas contemporâneas que buscam esse referencial, né, das culturas ameríndias para as suas abordagens. Então, esse é o novo viés que eu pretendo percorrer. É que dá um livro mesmo, né? Que não cabe num capítulo. Pois é, não, e há outras coisas aí É, que surgiram, mas aos poucos eu vou organizando, né, essas etapas. isso. E aí você vem contar aqui no Sempre um Papo para a gente. Eu quero te agradecer muito por essa conversa sobre o livro Animalidades ou Literatura e os Limites do Humano, que já está disponível para venda da editora Instante. Maria Esther Maciel, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu te deixo com as considerações finais. Jo, muito obrigada, né, pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho. É um trabalho que também, né, incide na minha criação literária, como pequena enciclopédia dos seres comuns e em outros textos. E eu espero que, não apenas com esse livro, né, eu possa, de alguma forma, contribuir para que as pessoas exercitem, né, essa relação de empatia com os animais não humanos, que passam a considerá-los como sujeitos que pensam, que sentem, que sonham, né, que têm um ponto de vista sobre a vida, sobre o mundo e sobre os nós humanos. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, assim eu espero também. E para você que nos acompanhou aqui no programa Sempre um Papo com a Maria Esther Maciel, eu te convido a encontrar novos programas aqui no nosso canal. Tem mais de 500 autores do Brasil, do mundo e de Minas Gerais. É isso e até a próxima.